Santo Agostinho, Confissões, livros 1 a 8, Editora Petra. Livro 1. Louvor e Invocação. Grande és, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. Grande é o teu poder e incomensurável tua sabedoria. E pretende louvar-te o homem, pequena parte de tua criação, e precisamente o homem que, revestido de sua mortalidade, leva consigo o testemunho do pecado e o testemunho de que resistes aos soberbos? Contudo, o homem, pequena parte de tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo o excitas a isso, fazendo com que se deleite em te louvar, porque nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Faze, Senhor, que eu entenda e conheça se é mais importante invocar-te e louvar-te, ou se devo antes conhecer-te para depois te invocar. Mas haverá alguém que invoque antes de te conhecer? Porque, não te conhecendo, facilmente poderia enganar-se em suas invocações. Ou, porventura, deves antes ser invocado para depois ser conhecido. Mas como invocarão aquele em quem não creem? Ou como haverão de crer sem pregador? Com certeza, louvarão ao Senhor os que o buscam, porque os que o buscam o encontram, e os que o encontram hão de louvá-lo. Que eu, Senhor, te busque invocando-te e te invoque crendo em ti, pois já me falaram de ti. Invoca-te, Senhor, minha fé, a fé que tu me deste e inspiraste pela humanidade de teu Filho e o ministério de teu pregador. Como invocar a Deus? Mas como invocarei a meu Deus e Senhor, se ao invocá-lo o hei de chamar a mim? E que lugar há em mim para receber a meu Deus, onde Deus venha a mim, o Deus que fez o céu e a terra? Senhor, haverá em mim algum lugar que te possa conter? Acaso te contém o céu e a terra que tu criaste e dentro dos quais também criaste a mim? Ou talvez porque nada de quanto existe pode existir sem ti, tudo que existe te contém? Pois, se efetivamente existo, por que peço que venhas a mim, uma vez que não existiria, se não existisses em mim? Ainda não estive no inferno, mas também ali estás presente, pois, se descer ao inferno, ali estarás. Eu nada seria, meu Deus, nada seria em absoluto, se não estivesses em mim. Porém, não seria melhor dizer que eu não existiria de modo algum, se não estivesse em ti, de quem, por quem e em quem existem todas as coisas? Assim é, Senhor, assim é. Como, pois, posso chamar-te se já estou em ti? Ou de onde hás de vir a mim? Ou a que parte do céu e da terra me hei de dirigir, para que ali venha meu Deus a mim? Ele que disse, eu encho o céu e a terra. Onde está Deus? Porventura, o céu e a terra te contêm, pelo fato de que os enches? Ou é mais certo dizer que os enches, mas que ainda sobra alguma parte de ti, já que eles não te podem conter? E onde deixarás isso que sobra de ti, depois de cheios o céu e a terra? Mas, por acaso, tens necessidade de ser contido em algum lugar, tu que contens todas as coisas, visto que as que enches o fazes contendo-as? Porque não são os vasos cheios de ti os que te tornam estável, já que, embora se quebrem, tu não te derramarás. E se diz que te derramas sobre nós, isso não o fazes porque cais, mas porque nos levantas. Nem porque te dispersas, mas porque nos recolhes. No entanto, todas as coisas que enches, enche-as todas com todo o teu ser. Ou
Talvez, por não te poderem conter totalmente todas, contém apenas parte de ti. E essa parte de ti a contém todas e ao mesmo tempo, ou cada uma a sua, as maiores a maior parte e as menores a menor parte. Mas haverá em ti partes maiores e partes menores? Acaso não estás todo em todas as partes, sem que haja coisa alguma que te contenha totalmente? As perfeições de Deus. Que és, portanto, ó meu Deus, que és, repito, senão o Senhor Deus? E que Senhor pode haver fora do Senhor, ou que Deus além de nosso Deus? Sumo, ótimo, poderosíssimo, onipotentíssimo, misericordiosíssimo e justíssimo, secretíssimo e presentíssimo, formosíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, mudando todas as coisas, nunca novo e nunca velho, renovador de todas as coisas, conduzindo à velhice os soberbos sem que ele os saibam, sempre agindo e sempre em repouso, sempre granjeando e nunca necessitado, sempre sustentando, enchendo e protegendo, sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando, sempre buscando, ainda que nada te falte. Amas e não sentes paixão, tens zelos e estás seguro, te arrependes e não sentes dor, te iras e continuas tranquilo, mudas de obra, mas não de resolução, recebes o que te encontras e nunca perdeste nada. Não és avaro e exiges lucro. A ti oferecemos tudo para que sejas nosso devedor. Porém, quem há que tenha algo que não seja teu, pois pagas dívidas que ninguém deves, e perdoas dívidas sem que nada perca com isso. E é o que até aqui dissemos, meu Deus, minha vida, minha doçura santa. Ou que é o que pode dizer alguém quando fala de ti? Mas ai dos que nada dizem, porque não passam de mudos charlatães. Súplica. Quem me dera descansar em ti? Quem me dera que viesses a meu coração e que o embriagasses, para que eu me esqueça de minhas maldades e me abrace contigo, meu único bem. Que és para mim? Tem piedade de mim para que eu possa falar. E que sou para ti, para que me mandes que te ame, e, se não o faço, tires contra mim e me ameaces com terríveis castigos. Acaso é pequena miséria de não te amar? Ai de mim, dize-me por tuas misericórdias, meu Senhor e meu Deus, que és para mim. Dize minha alma, sou a tua salvação, que eu corra atrás dessa voz e te alcance. Não queiras esconder-me teu rosto. Morra eu para que não morra e para que eu possa vê-lo. Estreita é a casa de minha alma para que venhas até ela, que seja ampliada por ti. Está em ruínas, repara-a. Há nela coisas que ofendem aos teus olhos. Confesso, pois eu o sei. Porém, quem a limpará ou quem clamarei além de ti? Livra-me, Senhor, dos pecados ocultos e perdoa a teu servo, os alheios. Creio e por isso falo. Tu o sabes, Senhor. Acaso não confessei diante de ti meus delitos contra mim, ó meu Deus? E não me perdoaste em piedade do meu coração? Não quero contender em juízos contigo, que és a verdade, e não quero enganar-me a mim mesmo, para que não se engane a si mesma a minha iniquidade. Não quero contender em juízos contigo, porque se dás atenção às iniquidades, Senhor, quem, Senhor, subsistirá? Os primeiros anos. Deixa, porém, que eu fale em presença de tua misericórdia a mim, terra e cinza. Deixa que eu fale, porque na tua misericórdia, e não ao homem que de mim se ri a quem falo. Talvez também tu te risses de mim,
mas voltado para mim terás compaixão. E que pretendo dizer-te, Senhor, senão que não sei de onde vim aqui a os primeiros anos. Deixa, porém, que eu fale em presença de tua misericórdia, a mim, terra e cinza. Deixe que eu fale, porque é tua misericórdia, e não ao homem, que de mim se ri a quem falo. Talvez também tu te risses de mim, mas voltado para mim terás compaixão. E que pretendo dizer-te, Senhor, senão que não sei de onde vim aqui a não sei se vida mortal ou morte vital. Não o sei. Mas receberam-me os consolos de tuas misericórdias, de acordo com o que ouvi de meus pais carnais, de quem e em quem me formaste no tempo, pois eu de mim nada recordo. Receberam-me, digo, os consolos do leite humano, do qual nem minha mãe nem minhas amas enchiam os seios, mas eras tu que, por meio delas, me dava aquele alimento da infância, de acordo com tua ordem e segundo os tesouros dispostos por ti até no mais íntimo das coisas. Também, por tua causa, é que não queria mais do que me davas. Por tua causa é que minhas amas queriam dar-me o que tu lhe davas, pois elas, movidas de sadio afeto, queriam dar-me aquilo que abundavam em ti. Já que era um bem para elas, receber eu delas aquele bem, embora realmente não fosse delas, porque de ti procedem com certeza todos os bens, ó Deus, e de ti, Deus meu, depende toda a minha salvação. Tudo isto vim a saber mais tarde, quando me falaste por meio dos mesmos bens que me concedias, interior e exteriormente. Porque então a única coisa que eu sabia era mamar, aquietar-me com os afagos, chorar as dores de minha carne e nada mais. Depois também comecei a rir, primeiro dormindo, depois acordado. Isto disseram de mim, e eu creio, porque o mesmo acontece com outros meninos, porém não tenho a menor lembrança dessas coisas. Pouco a pouco comecei a dar-me conta de onde estava e a querer dar a conhecer meus desejos, a quem moço podia satisfazer, embora realmente não o pudessem, porque meus desejos estavam dentro e eles fora, e por nenhum sentido podiam entrar em minha alma. Por isso, agitava os membros e gritava sinais semelhantes a meus desejos, poucos que podia e como podia, embora verdadeiramente não se lhes assemelhassem. Mas, se não era atendido, ou porque não me entendessem, ou porque o que desejava me era prejudicial, eu me indignava. Com os adultos, porque não se me submetiam, e com os livres, por não quererem ser meus escravos, e de uns e de outros me vingava chorando. Assim são as crianças que pude observar, e que eu também fosse assim, mas me ensinaram elas, sem sabê-lo, do que os que me criaram, sabendo-o. Mas minha infância já morreu há tempo, apesar de eu continuar vivo. Mas, dize-me, Senhor, tu que sempre vives e em quem nada falece, porque antes do começo dos séculos e antes de tudo o que tem, antes tu já existias e és Deus e Senhor de todas as coisas, e se encontram em ti as causas de tudo o que é instável, e em ti permanecem os princípios imutáveis de tudo o que se transforma, e vivem as razões sempiternas de tudo o que é temporal. Dize-me a mim, eu te suplico, ó meu Deus, diz-me, misericordioso, a mim que sou miserável, dize-me, porventura essa minha infância sucedeu outra idade minha, já morta? Será aquela que vivi no ventre de minha mãe? Porque também desta me deram algumas indicações, e eu mesmo já vi mulheres grávidas. E antes desse tempo, minha doçura e meu Deus, que era eu?
Foi algo ou era parte de alguma coisa? Dízimo, porque não tenho quem me responda, nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência de outros, nem minha memória. Acaso te ris de mim, porque desejo saber estas coisas, e me mandas que te louve e te confesse pelo que conheci de ti? Eu te confesso, Senhor, dos céus e da terra, louvando-te por meus princípios e por minha infância, de que não tenho memória. Mas, por tua graça, o homem pode conjecturar de si pelos outros, crendo em muitas coisas, ainda que confiado na simples autoridade de humildes mulheres, porque, pelo menos, então eu já existia, já vivia, e já no fim da infância procurava sinais com que desse a entender aos outros as coisas que sentia. Com efeito, de onde poderia vir semelhante criatura, senão de ti, Senhor? Acaso alguém pode ser artífice de si mesmo? Porventura, existe alguma outra veia por onde corra até nós o ser e a vida, diferente da que nos dás, Senhor, em quem ser e vida não são coisas distintas, porque és o sumo ser e a suprema vida? Com efeito, és sumo e não te mudas, nem caminha para ti o dia de hoje, apesar de caminhar por ti, apesar de estarem em ti com certeza todas estas coisas, que não teriam caminho por onde passar se não as contivesses. E porque teus anos não fenecem, teus anos são um perpétuo hoje. Oh, quantos dias nossos e de nossos pais já passaram por este teu hoje, e dele receberam seu modo, e de alguma maneira existiram. E quantos passaram ainda e receberão seu modo, e existirão de alguma maneira. Mas tu és sempre o mesmo, e todas as coisas de amanhã e do futuro, e todas as coisas de ontem e do passado, nesse hoje as fazes, nesse hoje as fizeste. Que importa que alguém não entenda essas coisas? Que este se ria e diga, que é isto? Que se ria assim, e que prefira encontrar-te não indagando do que, indagando não te encontrar. Os pecados da primeira infância. Escuta-me, ó Deus, ai dos pecados dos homens, e isto o diz um homem, e tu te compadeces dele, porque o fizeste, embora não fizesses o pecado que nele existe. Quem me há de lembrar o pecado de minha infância, já que ninguém está diante de ti limpo de pecado, nem mesmo a criança, cuja vida conta um só dia sobre a terra? Quem mo recordará? Acaso alguma criança ou menino de hoje em quem eu vejo que não me recordo de mim? E em que eu poderia pecar neste tempo? Acaso por desejar o peito chorando? Porque se agora eu suspirasse com a mesma avidez, não pelo seio materno, mas pela comida própria de minha idade, seria justamente escarnecido e repreendido. Logo, era digno de repreensão o que eu fazia. Mas como não podia entender a quem me repreendesse, nem o costume, nem a razão, permitiam que eu fosse repreendido. A prova está em que, segundo vamos crescendo, extirpamos e afastamos de nós essas coisas, e jamais vi homem sensato que, para limpar uma coisa, a prive do que tem de bom. Acaso, mesmo para aquele tempo, era bom pedir chorando o que não se me podia dar sem dano, indignar-se acremente com as pessoas livres que não se submetiam, assim como com pessoas respeitáveis, e com muitíssimos outros que, mais prudentes, não davam atenção aos sinais de meus caprichos, enquanto eu me esforçava por ofendê-las com meus golpes, quanto podia, não por obedecerem às minhas ordens, por me serem prejudiciais. Daqui se segue que o que é inocente nas crianças é a debilidade dos membros infantis e não a alma. Certa vez, vi e observei um menino invejoso. Ainda não falava e já olhava pálido e com o rosto amargurado para o irmãozinho Colasso. Alguém ignora isso?
Dizem que as mães e amas podem esconjurar esse defeito com não sei que remédios. Mas não sei se pode considerar inocência o não suportar por companheiro na fonte do leite, que mana copiosa e abundante, ao que está necessitadíssimo do mesmo socorro e que sustenta a vida apenas com esse alimento. Mas costuma tolerar indulgentemente essas faltas, não porque sejam nulas ou pequenas, mas porque espera-se que desapareçam com o tempo. Pelo que, embora tais coisas sejam perdoáveis em um menino, se as achamos em um adulto, mal as podemos suportar. Assim, pois, meu Senhor e meu Deus, tu que desde menino me deste vida e corpo, o qual dotaste, como vemos, de sentidos e ao qual juntaste membros, vestindo-o de beleza e adornaste de instintos animais, com os quais pudesse defender sua integridade e incolumidade. Tu me mandas que te louve por esses dons e te confesse e cante a teu nome altíssimo, porque serias Deus onipotente, e bom ainda que não tivesses criado nada mais que essas coisas, que nenhum outro pode fazer mais do que tu, ó unidade, origem de todas as variedades, ó beleza, que dás forma a todas as coisas, e com tua lei as ordenas. Tenho vergonha, Senhor, de ter que juntar a vida que agora vivo àquela idade que não recordo ter vivido, na qual acredito por ter ouvido de outros, por vê-lo assim em outras crianças, embora essa conjectura mereça toda a fé. Porque as trevas em que está envolto o meu esquecimento a seu respeito assemelham-se à vida que vivi no seio de minha mãe. Assim, se fui concebido em iniquidade, e se em pecado me alimentou minha mãe, onde, suplico-te, meu Deus, onde, Senhor, eu, teu servo, onde e quando fui inocente? Mas eis que omito esse tempo. Para que ocupar-me dele, se dele já não conservo nenhum vestígio? As primeiras palavras. Acaso não foi caminhando da infância até aqui que cheguei à puerícia? Ou, para dizer melhor, esta veio a mim e suplantou a infância, em que ela se retirasse, porque para onde poderia ir? Contudo, deixou de existir, porque eu já não era mais infante, que não falava, mas um menino que sabia falar. Disso me recordo, mas como aprendi a falar, só mais tarde é que vim a saber. Certamente, não o ensinaram os mais velhos, apresentando-me as palavras com certa ordem e método, como logo depois me ensinaram as letras, mas eu mesmo, com o entendimento que me deste, meu Deus, ao querer manifestar meus sentimentos com gemidos e vozes várias e diversos movimentos do corpo, a fim de que atendessem a meus desejos, e ao ver que não poderia exteriorizar tudo o que queria, nem ser compreendido por todos aqueles a quem me dirigia. Assim, pois, quando me designavam alguma coisa pelo nome, eu a retinha na memória e, se ao pronunciar de novo a tal palavra, movia um corpo na direção do objeto, eu entendia e notava que aquele objeto era denominado com a palavra que pronunciavam, porque assim o chamavam quando o desejavam mostrar. Que esta fosse sua intenção, deduzia eu dos movimentos do corpo, que são como as palavras naturais de toda a gente, feita com a expressão do rosto, a atitude dos membros e o tom da voz, que indicam os afetos da alma para pedir, reter, rejeitar ou evitar alguma coisa. Deste modo, das palavras postas em várias frases e em seus lugares e ouvidas repetidas vezes, ia anotando eu, pouco a pouco, os objetos que significavam. E, vencida a dificuldade de minha língua, comecei a dar e entender minhas vontades por meio delas. Foi assim que comecei a fazer uso dos sinais comunicativos de meus desejos com as pessoas entre as quais vivia,
e entrei a fazer parte do proceloso mar da sociedade, dependendo da autoridade de meus pais e das indicações das pessoas mais velhas. Estudos e jogos. Oh, meu Deus, que de misérias e enganos não experimentei então, quando se me propunha a mim, menino, como forma de bem viver, obedecer aos que me admoestavam, a brilhar neste mundo e sobressair nas artes da língua, com as quais depois pudesse lograr honras humanas e falsas riquezas. Para este fim puseram-me na escola, para que aprendesse as letras nas quais eu, miserável, desconhecia o que havia de útil. Contudo, se era perigoso para aprendê-las, era fustigado, sistema louvado pelos mais velhos, muitos dos quais levaram esse gênero de vida antes de nós, nos traçaram caminhos tão trabalhosos, pelos quais éramos obrigados a caminhar, multiplicando assim o trabalho e a dor aos filhos de Adão. Mas, por fortuna, encontrei homens que te invocavam, Senhor, e com eles aprendemos a te sentir, quanto possível, como a um ser grande que podia escutar-nos e vir em nosso auxílio, embora sem aparecer aos sentidos. Por isso, ainda menino, comecei a invocar-te como refúgio e amparo, e, invocando-te, desatei os nós de minha língua, e, embora pequeno, te rogava já com não pequeno afeto, para que não me açoitassem na escola. E quando não me escutavas, o que servia para mim de lição, os mestres, assim como meus próprios pais, que certamente não queriam que me sucedesse nenhum mal, riam-se daquele castigo, que então era para mim muito grave. Porventura, Senhor, haverá alguma alma tão grande, unida a Ti com tão elevado afeto? Digo, porque isto também pode ser produzido por certa estolidez. Haverá, repito, uma alma que, unida a Ti com piedoso afeto, alcance tal grandeza de ânimo que despreze os potros e os garfos de ferro e os demais instrumentos de martírio, para fugir dos quais se te dirigem súplicas de todas as partes do mundo. E assim os despreze, rindo-se dos que têm deles tanto horror, como se riam nossos pais dos tormentos que éramos castigados por nossos mestres quando meninos? Porque, na verdade, não temíamos menos, nem te rogávamos com menor fervor para que nos livrasses deles. Contudo, pecávamos escrevendo ou lendo, estudando menos do que nos era exigido, e não o fazíamos por falta de memória ou de inteligência, que, para aquela idade, Senhor, me deste de modo suficiente, senão porque eu gostava de me divertir, embora os que nos castigavam não fizessem outra coisa. Mas os jogos dos mais velhos chamavam-se negócios, enquanto que os dos meninos eram por eles castigados, sem que ninguém se compadecesse de uns e de outros, ou melhor, de ambos. Um juiz honesto poderia aprovar os castigos que eu, menino, recebia porque jogava bola, e porque, com este jogo, impedia o aprendizado das letras, com as quais, adulto, haveria de jogar mais perniciosamente. Acaso fazia outra coisa ou mesmo que me castigava? Se em alguma questiúncula era vencido por algum colega seu, não era mais atormentado pela cólera e pela inveja do que eu, quando em uma partida de bola era vencido por meu companheiro? Amor ao jogo. Contudo, Senhor meu, ordenador e criador da natureza, mas do pecado somente ordenador, eu pecava. Pecava agindo contra as ordens de meus pais e mestres, porque no futuro fazer bom uso das letras que desejavam que eu aprendesse, qualquer que fosse sua intenção. Eu não era desobediente para ocupar de coisas melhores, mas por amor do jogo, buscando aos combates soberbas vitórias, deleitando-me com histórias frívolas, com as quais incentivava sempre mais minha curiosidade, ao mesmo tempo que,
Igualmente curiosos, meus olhos se abriam sempre mais para os jogos e espetáculos dos adultos. Jogos que me dão tão grande dignidade a quem os oferece, que quase todos desejam as mesmas dignidades para seus filhos, a quem, contudo, gostam de castigar se com tais espetáculos fogem dos estudos, por meio dos quais desejam que eles venham um dia a oferecer espetáculos semelhantes. Senhor, olha misericordiosamente para essas coisas e nos livra delas, a nós que já te invocamos, mas livra também os que ainda não te invocam, a fim de que te invoquem e sejam igualmente libertados. O batismo diferido. Sendo ainda menino, ouvi falar da vida eterna, que nos está prometida pela humildade de Deus, nosso Senhor, que desceu até nossa soberba, e fui assinalado com o sinal da cruz, sendo-me dado saborear de seu sal, logo que saí do ventre de minha mãe, que sempre esperou muito em ti. Tu viste, Senhor, como em certa ocasião, sendo ainda menino, atacou-me repentinamente uma dor de estômago que me abrasava e me pôs em transe de morte. Tu viste também, meu Deus, pois já eras minha guarda, com que fervor de espírito e com que fé solicitei a piedade de minha mãe e da mãe de todos nós, tua igreja, o batismo de teu Cristo, meu Deus e Senhor. Perturbou-se minha mãe carnal, porque gerava com mais amor em seu casto coração em tua fé para a vida eterna, e solícita já havia cuidado de que me iniciasse e purificasse com os sacramentos da salvação, confessando-te, ó meu Senhor Jesus, em remissão de meus pecados, quando de repente comecei a melhorar. Em vista disso, diferiu-se minha purificação, considerando que seria impossível, se eu vivesse, que não me tornasse a manchar, e que a culpa dos delitos cometidos depois do batismo é muito maior e mais perigosa. Nessa época, eu já acreditava, juntamente com minha mãe e com toda a casa, com exceção de meu pai, que, porém, não pôde vencer em mim a ascendência da piedade materna, para que deixasse de acreditar em Cristo, como ele não acreditava, porque minha mãe solícita cuidava de que tu, meu Deus, fosses mais pai para mim do que ele, e a ajudavas a triunfar do marido a quem servia, não obstante ser ela melhor, porque nele te servia a ti, que assim o queres. Mas quisera saber, meu Deus, suplico-te, se te apraz, por que motivo se diferiu então meu batismo, se foi ou não para meu bem que me soltaram, por assim dizer, as rédeas do pecado. Por que razão ainda hoje se diz de uns e de outros, como ouvimos em muitos lugares? Deixe que faça o que quiser, porque ainda não está batizado. Embora não digamos da saúde do corpo, deixe que receba ainda mais feridas, porque ainda não está curado. Quanto melhor teria sido para mim receber logo a saúde e que meus cuidados e os dos meus fossem empregados em conservar intacta debaixo de tua proteção a saúde de minha alma que me havias concedido. Melhor fora, por certo. Porém, como minha mãe, sem dúvida, já previa quantas e quão grandes ondas de tentações me ameaçariam depois da meninice, preferiu-me expor a elas como terra grosseira, que depois receberia forma, do que já como imagem tua. Ódio ao estudo. Nessa minha meninice, na qual eu tinha menos que temer por mim do que em minha adolescência, eu não gostava dos estudos e odiava que me obrigassem a estudar. Contudo, era coagido e me fazia um grande bem. Quem não fazia bem era eu, que não estudava a não ser obrigado, pois ninguém faz bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Tampouco os que me obrigavam a estudar agiam corretamente. Antes, todo o bem que eu recebia me vinha de ti, meu Deus, porque eles não tinham outro fim ao me obrigarem a estudar, senão saciar o apetite de abundante miséria e de glória ignominiosa.
Mas tu, Senhor, que tens contados os cabelos de nossa cabeça, usavas do erro de todos os que me coagiam a estudar para minha utilidade e do meu não querer estudar para meu castigo, de que certamente não era indigno, sendo ainda tão pequeno e tão grande pecador. Assim, convertias em bem o mal que eles me faziam, e dos meus pecados me dava justa retribuição, porque teu desígnio, e assim acontece, que toda alma desordenada seja castigo de si mesma. Gosto pelo latim. Por que odiava eu as letras gregas que me ensinavam quando eu era criança? Não sei, nem agora o posso explicar. Em compensação, as letras latinas me apaixonavam, não as que ensinavam os professores primários, mas a que é explicada pelos chamados gramáticos, porque aquelas primeiras com as quais se aprende a ler, a escrever e a contar não me foram menos pesadas e insuportáveis do que as gregas. Mas, de onde podia proceder essa aversão, senão do pecado e da vaidade da vida, porque eu era carne e vento que caminha e não volta? Pois, sem dúvida, aquelas primeiras letras, por cujo meio poderia chegar, como ainda o faço, a ler tudo o que é escrito e a escrever tudo o que quero, eram melhores por serem mais úteis que aquelas outras nas quais me obrigavam a decorar os erros de um tal Enéas, esquecido dos meus, e a chorar a morte de Dido, que se suicidou por amor, enquanto eu, miserabilíssimo, suportava a mim mesmo com olhos enxutos, morrendo para ti em tais coisas, ó meu Deus, minha vida. Na verdade, que pode haver de mais miserável do que um infeliz que não se compadece de si mesmo e que, chorando a morte de Dido por amor de Enéas, não chora sua própria morte por falta de amor a ti, ó Deus, luz de meu coração, pão interior de minha alma, virtude fecundante de meu pensamento? Não te amava e fornicava longe de ti, e, fazendo-o, ouvia de todas as partes: muito bem, porque a amizade deste mundo é adultério contra ti, e se aclamam a alguém dizendo: muito bem, é para que se envergonhe de não ser assim. E, não chorando eu estas faltas, chorava a morte de Dido, que se suicidou com a espada, enquanto eu procurava as últimas de tuas criaturas, deixando-te a ti como terra atraída pela terra, tanto que, se me proibissem a leitura de tais coisas, me afligiriam por não poder ter aquilo que me causava aflição. Não obstante, semelhante demência é considerada a coisa mais nobre e mais proveitosa que as letras pelas quais aprendemos a ler e a escrever. Mas agora, meu Deus, grite em minha alma a tua verdade e diga: não é assim, não é assim. Antes, aquela primeira instrução é absolutamente melhor do que esta, pois eu preferiria esquecer todas as aventuras de Enéas e outras fábulas semelhantes, do que o saber ler e escrever. Já sei que das portas das escolas dos gramáticos pendem véus ou cortinas, porém, estes servem menos para velar o segredo que para encobrir o erro. Não gritem contra mim aqueles a quem já não temo, enquanto confesso a ti os desejos de minha alma, e descanso na detestação dos meus maus caminhos, a fim de amar os teus. Não gritem contra mim os comerciantes da gramática, porque se eu lhes perguntar o que é verdade, que Enéas veio uma vez a Cartago, como afirma o poeta, os nécios responderão que não sabem, e os sábios dirão que não é verdade. Porém, se lhes perguntar como se escreve o nome de Enéas, todos os que estudaram me responderão a mesma coisa, de acordo com a convenção com que os homens fixaram o valor das letras do alfabeto. Do mesmo modo, se lhes perguntar que seria mais prejudicial para a vida humana, esquecer-se alguém de saber ler e escrever, ou de todas as invenções dos poetas,
quem não vê o que responderia logo quem não estivesse de todo esquecido de si. Pequei, pois em minha meninice, ao preferir conhecimentos vãos aos proveitosos, arrastado unicamente pelo gosto, ou, para dizer melhor, ao amar aqueles e odiar a estes, porque odiosa canção era para mim aquele, 1 e 1, 2, 2 e 2, 4. Enquanto considerava espetáculo dulcíssimo e divertido a história do cavalo de pau cheio de gente armada e o incêndio de Troia, e até a sombra de Creusa. Aversão pelo grego. Por que então pela literatura grega, na qual se cantam tais coisas? Porque também Homero é perito em inventar essas historiazinhas, dulcíssimo na sua frivolidade, embora para mim, menino, fosse bem amargo. Creio que o mesmo acontecerá com Virgílio para os meninos gregos, obrigados a estudá-lo, como a mim me faziam com relação a Homero. Era a dificuldade, sim, a dificuldade de ter que aprender totalmente uma língua estranha, era como o fel que aspergia de amargura todas as doçuras gregas das histórias fabulosas. Porque eu ainda não conhecia uma palavra daquela língua, e já me obrigavam com veemência, com cruéis terrores e castigos que a aprendesse. Em compensação, embora eu ainda criança, também não conhecesse nenhuma palavra de latim, contudo, com um pouco de atenção o aprendi entre o carinho das armas e os xistes do que se riam, e as alegrias dos que brincavam, sem medo algum nem tormento. Eu o aprendi, digo, sem a pressão dos castigos, impelido unicamente por meu coração, desejoso de dar à luz seus sentimentos, e não via outro caminho para isso, senão aprender algumas palavras, não dos que as ensinavam, mas dos que falavam, em cujos ouvidos eu ia depositando quanto sentia. Por aqui se vê claramente quanto maior força tem para instruir a curiosidade livre do que a necessidade inspirada pelo medo. Contudo, os excessos da curiosidade encontram nesse constrangimento um freio segundo tuas leis, ó Deus, que desde as palmatórias dos professores até os tormentos dos mártires sabem dosar suas salutares amarguras, que nos reconduzem a ti, desde o pestífero deleite que de ti nos apartara. Oração. Ouvi, Senhor, minha oração, a fim de que não desfaleça minha alma sob tua disciplina, nem me canse em confessar tuas misericórdias, com as quais me arrancaste de meus péssimos caminhos. Que tua doçura sobrepuje todas as doçuras que segui, e assim te ame fortissimamente. E aperte tua mão com toda a minha alma, e me livres de toda tentação até o fim de meus dias. Pois, se és, Senhor, meu Rei e meu Deus, a ti consagro quanto aprendi de útil quando criança. E, para teu serviço, seja quanto falo, escrevo, leio e conto, pois quando aprendi aquelas futilidades, tu eras o que me davas a verdadeira ciência, e já me perdoastes os pecados dos deleites cometidos naquelas vaidades. Muitas palavras úteis aprendi nelas, é verdade, porém estas também se podem aprender em estudos sérios, e este é o caminho seguro pelo qual deveriam caminhar as crianças. O mal da mitologia. Mas, ai de ti, torrente dos hábitos humanos, quem há que te resista? Quando te secarás? Até quando deixarás de arrastar os filhos de Eva a esse mar imenso e espantoso, que apenas logram passar os que subiram sobre o lenho da cruz? Acaso não foi em ti que li a fábula de Júpiter, que troveja e adultera? É verdade que não podia fazer ambas as coisas ao mesmo tempo, mas assim se representou para autorizar a imitação de um verdadeiro adultério, com o engano de um falso trovão. Contudo, qual é o professor de pênula capaz de ouvir com paciência um homem nascido do mesmo pó que clama e diz:
Homero imaginava estas coisas e atribuía aos deuses os vícios humanos. Porém, eu preferiria que atribuísse a nós as qualidades divinas. Seria mais verdade dizer que Homero imaginou tudo isso atribuindo qualidades divinas a homens corrompidos, para que vícios não fossem considerados vícios e para que qualquer um que cometesse desse a impressão de que imitava a deuses celestes e não a homens corrompidos. E, contudo, ó torrente infernal, em ti se precipitam os filhos dos homens, juntamente com o dinheiro que gastam para aprender tais coisas, e consideram um acontecimento importante representar isso publicamente no foro, à vista das leis que concedem aos mestres um prêmio, além de seus salários particulares. E, ferindo tuas margens, gritas dizendo: aqui se aprendem as palavras, aqui se adquire a eloquência, sumamente necessária para persuadir e explicar os pensamentos. Como se não pudéssemos aprender as palavras, chuva de ouro, regaço, templo celeste e outras mais, que se encontram escritas em determinada passagem, se Terêncio não nos apresentasse um jovem perdido que se propõe a imitar a luxúria de Júpiter ao contemplar uma pintura mural, na qual se representava o mesmo Júpiter no momento em que, segundo dizem, descia como chuva de ouro sobre o regaço de Danae, para enganar assim a pobre mulher. E vede como se excitava a luxúria à vista de tão celestial mestre. Mas que Deus fez isto, diz, nada menos que o que faz retumbar a abóbada celeste com enorme trovão. E eu, homenzinho, não haveria de fazer o mesmo? Filo sim, e com muito gosto. De modo algum, de maneira nenhuma, se aprendem com semelhante torpeza aquelas palavras. Antes, essas palavras levam mais atrevidamente a cometer mesmo a devassidão. Eu não condeno as palavras, que são como vasos seletos e preciosos, mas condeno o vinho do erro que professores ébrios nos ofereciam nelas, e, se não o bebêssemos, éramos açoitados, sem que se nos permitisse apelar para juiz mais sóbrio. E, não obstante, meu Deus, cuja presença afasta o perigo dessa lembrança, confesso que aprendi essas coisas com gosto e que me deleitei nelas, miserável, sendo por isso chamado menino de grandes esperanças. Êxitos escolares. Permite-me, Senhor, que diga também algo de meu talento, dádiva tua e dos delírios em que o empregava. Propunha-se-me como assunto coisa muito inquietante para minha alma, tanto pelo prêmio de louvor ou desonra, como por medo dos açoites que repetisse as palavras de Juno, irada e ressentida, por não poder afastar da Itália ao rei dos troianos. Embora jamais tenha ouvido que tivessem sido pronunciadas por Juno, mas obrigavam-nos a errar seguindo os passos das invenções poéticas e a repetir em prosa o que o poeta havia dito em verso, dizendo mais elogiosamente aquele que, conformando-se à dignidade da pessoa representada, soubesse pintar com mais vivacidade e semelhança e revestir com palavras mais apropriadas seus afetos de ira ou de dor. Mas de que me serviria, ó vida verdadeira, meu Deus, de que me serviria ser aplaudido por minha declamação mais que todos os meus coetâneos e condiscípulos? Não era tudo aquilo fumo e vento? Acaso não haveria outra coisa em que exercitar meu talento e minha língua? Teus louvores, Senhor, teus louvores contidos em tuas escrituras poderiam sustentar os frágeis ramos de meu coração, e eu não teria sido arrebatado pela vaidade de bagatelas, presa imunda das aves. Com efeito, há mais de um modo de oferecer sacrifício aos anjos rebeldes. Leis gramaticais, leis de Deus. Mas que milagre poderia haver se eu me deixava arrastar pelas vaidades e me afastar de ti, meu Deus, se me propunham como modelos para imitar a uns homens que se,
ao contar alguma boa ação, deixavam escapar algum barbarismo ou solecismo, se enchiam de confusão e, pelo contrário, quando eram elogiados por referir suas desonestidades com palavras castiças e apropriadas, de modo eloquente e elegante, inchavam-se de vaidade. Tu vês, Senhor, essas coisas e te calas longânime e cheio de misericórdia e verdade. Mas te calarás para sempre? Tira, pois, agora desse espantoso abismo a alma que te busca e tem sede de teus deleites e te diz de coração: busquei, Senhor, teu rosto, Senhor, buscarei ainda. Pois ainda longe está de teu rosto quem anda preocupado com afetos tenebrosos, porque não é com os pés do corpo, nem percorrendo distâncias que nos aproximamos ou nos afastamos de ti. Por acaso, aquele teu filho menor buscou cavalos ou carros ou naves, ou voou com asas visíveis, ou teve que se apressar para alcançar aquela região longínqua onde dissipou o que havias dado? Ó Pai, meigo ao dar-lhe a fortuna e mais meigo ainda ao recebê-lo andrajoso? Assim, pois, viver nas paixões libidinosas é o mesmo que viver em paixões tenebrosas, é viver longe de teu rosto. Olha, meu Senhor e meu Deus, e vê paciente como costumas ver, de que modo diligente os filhos dos homens observam as regras de ortografia recebidas pelos primeiros mestres e desprezam as leis eternas de salvação perpétua recebidas de ti. De tal modo que, se algum dos que sabem ou ensinam as regras antigas dos sons pronunciasse a palavra homo contra as leis da gramática, sem aspirar à primeira letra, desagradaria mais aos homens do que se, contra os teus preceitos, odiasse a outro homem, sendo homem. Como se o homem pudesse ter inimigo mais pernicioso que o mesmo ódio com que se irrita contra ele, ou como se pudesse causar a outro maior dano, perseguindo-o, que o que causa a seu coração odiando. E, sem dúvida, não nos é mais interior a ciência das letras do que a consciência que manda não fazer a outrem o que não queremos que nos façam. Ó, como és misterioso, tu que habitando silencioso nos céus, Deus grande e único, espalhas com lei infatigável cegueiras vingadoras sobre as concupiscências ilícitas. Quando o homem, aspirando a fama de eloquente, ataca seu inimigo com ódio feroz diante do juiz, rodeado de multidão de homens, toma todo cuidado para que, por um lapsus linguae, não se lhe escape um inter omnibus, e não lhe importa com que o furor de seu ódio se tire um homem de entre os homens. Mal perdedor. À beira de tais costumes jazia eu, pobre criança, sendo esta a arena em que me exercitava, temendo mais cometer um barbarismo do que cuidando de não invejar, se o cometia aqueles que o tinham evitado. Digo e confesso diante de ti, meu Deus, essas misérias que me granjeavam o louvor daqueles cuja simpatia para mim equivalia a uma vida honesta, pois não via o abismo de torpeza em que me lançara longe de teus olhos. A teus olhos, quem era mais repelente do que eu? E mesmo assim eu lhes desagradava, enganando com infinidade de mentiras a meus criados, mestres e pais por amor dos jogos, pelo gosto de ver espetáculos frívolos e o desejo inquieto de os imitar. Também cometia furtos na despensa e na mesa de meus pais, ora provocado pela gula, ora para ter que dar aos meninos para brincar com eles, associação que lhes dava tanto prazer a mim, mas que eles me faziam pagar. No jogo, procurava frequentemente conseguir vitórias fraudulentas, vencido pelo vão desejo de sobressair. Contudo, que podia haver que eu quisesse mais evitar e que repreendesse mais atrozmente em outros, se eu descobrisse que o mesmo que eu fazia aos demais.
Mas ainda, se por casualidade eu era o prejudicado e o acusado, ficava furioso, mas não cedia. Será essa a inocência infantil? Não, Senhor, não o é. Eu te confesso, meu Deus. Porque essas mesmas coisas que se fazem com os criados e mestres por causa de nozes, bolas e passarinhos, se fazem quando se chega à maioridade com os prefeitos e reis por causa de dinheiro, palácios e servos. Do mesmo modo que a palmatória sucedem-se maiores castigos. Assim, quando tu, nosso rei, disseste: desses é o reino dos céus, quiseste sem dúvida dar-nos na pequenez de sua estatura um símbolo de humildade. Ação de graças. Contudo, Senhor, graças te sejam dadas, excelentíssimo e ótimo Criador e governador do universo, nosso Deus, mesmo que te limitasses a me fazer apenas menino. Porque, mesmo então, eu existia, vivia, sentia, cuidava de minha integridade, vestígio de tua secretíssima unidade, fonte de minha existência. Guardava também, com o sentido interior, a integridade dos outros sentidos e me deleitava com a verdade nos pequenos pensamentos que formava sobre coisas pequenas. Não queria que me enganassem, tinha boa memória e me ia instruindo com a conversação. Alegrava-me com a amizade, fugia à dor, ao desprezo, à ignorância. Que há em uma criatura assim que não seja digno de admiração e louvor? Pois todas essas coisas são dons de meu Deus, que eu não dei a mim mesmo. E todos são bons, e tudo isso era eu. O que me criou, portanto, é bom, e ele próprio é o meu bem. A ele quero enaltecer por todos esses bens que integravam o meu ser de criança. Eu então pecava em buscar em mim próprio e nas demais criaturas, e não nele, os deleites, as grandezas e as verdades, razão pela qual caía logo em dores, confusões e erros. Graças a ti, minha doçura, minha esperança e meu Deus, graças a ti por teus dons, que eles fiquem, porém, sob tua guarda. Assim me guardarás também a mim, e se aumentarão e aperfeiçoarão os dons que me deste, e eu estarei contigo, porque também me deste a existência.